Amados, boa noite. Meu Deus, quantas bênçãos, não? Distante de vocês por uns dias, por problema de saúde. Só isso que me breca, não é? Mas graças a Deus estou ótima. E também com a chegada de filho, neto, bisneto. Agora estão jantando bonitinho e eu estou aqui com vocês, a nossa família espiritual. Vocês me desculpem, não pude participar do dia 15, encerramento das atividades da Casa Espírita, dia 19, encerramento das atividades do Educandário. E ontem, pela manhã também, tinha uma prosa, não deu certo. Mas agora, vamos entrando num contexto, graças a Deus. Que Jesus abençoe você, abençoe o seu lar, abençoe os seus familiares, abençoe todas as pessoas que te cercam e que Ele esteja em nossos corações. Uma linda noite para nós. E a gente começa, nós estamos, veja bem que caminhada linda que estamos fazendo. No último capítulo do 6º livro da Amélia Rodrigues, não? Da abençoada Amélia Rodrigues e do amado Divaldo Pereira Franco. E vamos continuar, que é uma prosa muito linda, que a Amélia tira. Sempre eu digo para vocês, oi Rose amada, boa noite, amor, boa noite. Que a Amélia Rodrigues tira do Novo Testamento de João, e é do capítulo 21, e vai do versículo 15 ao 19. E nessa conversa, eu preciso falar para vocês, está a prosa de Jesus e Pedro. E aí, no Novo Testamento, lindo, maravilhoso, que devemos ter Jesus como... Porque hoje a prosa vai ser excelente para o nosso dia a dia. Mas olha a prosa de Jesus com o Pedro, de acordo com João aqui. Assim que comeram, que fizeram a ceia, Jesus diz a Simão Pedro: Simão, olha que lindo, Simão, tu me amas mais do que a estes, eram os outros discípulos. Aí o Simão, mas muito amorosamente, diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas acontece que essa prosa foi justamente antes da crucificação, entende? Jesus já estava testando e sabia que Simão Pedro iria negá-lo. Então, ele perguntou isso, ele respondeu. E aí, Jesus fala com ele: Simão, se tu me amas, alimenta os meus cordeiros. Quer dizer, as pessoas que nos cercam, não? Novamente, Jesus, pela segunda vez, pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E aí, Simão responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim. E aí Jesus, pela terceira vez, pergunta: Simão, você me ama?
Sim, Senhor. Aí ele diz assim: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Olha, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas está num sentido figurado. São as pessoas. As pessoas. E aí, então, ficou essa prosa bonita e Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: alimenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E aí, então, depois disso, Jesus disse: então, Simão, segue-me. Muito bem. Esse convite é feito para nós. Eu ontem era para fazer a live. Segunda, ontem foi domingo, sim. Mas outros compromissos, cada coisa e tal. Muito bem. Aí, quando eu peguei o texto, eu já sabia. Aí eu me vi na obrigação, no respeito. Ele está falando, segue-me. E eu estou seguindo. E eu estou fazendo. Por isso que nós estamos hoje conversando. Porque é fundamental. Essa prosa é fundamental. É necessário. Nunca a humanidade precisou tanto de Jesus como hoje. São problemas diariamente, se não digo hora por hora. Resolve um, aparece outro, resolve um, aparece outro. Se você não está ancorado, escudado em Jesus, você perde o controle. Você entra em depressão, o indivíduo caminha para o suicídio, o indivíduo acha que tudo acabou. Não tem. Então, aí a Amélia pegou desta prosa de Simão: oi, filha, tudo bem? O gatinho vai ficar bom. Ligou para Jocely, amor? Liga lá. Kátia Maria Somense, linda, boa noite, linda. E aí, pegou essa prosa: apacenta o meu rebanho. O que quer dizer isso? Ao longo da história, nós vamos ver que esse recado é para nós. É o último capítulo do Trigo de Deus. É o último. Porque nós temos a obrigação, se estamos conectados com Jesus, de apacentar o nosso rebanho. E quem que é o nosso rebanho? Veja bem, são os nossos familiares, são as pessoas do convívio do trabalho, são as pessoas do convívio nos templos cristãos, não só espírita, não. Então, é um convite a apacentar. Oi, Lucéia, linda, boa noite, querida, boa noite. Apacentar significa atende, acomoda, ama, acolhe. É o que está mandando. É o que Jesus falou para Simão Pedro na última ceia. E nós vimos em João agora. E aí, esse convite, vamos ver o que a Amélia vai nos falar. Ainda predominavam nas almas saudosas a melancolia e a dor quase insuportáveis. Já tinha passado a crucificação. E os discípulos todos reunidos, entendeu? Então, mais temerosos dos fariseus, da matança, e saudosos do Mestre, não? Que havia ressuscitado. E aí, Amélia continua. Não obstante os acontecimentos festivos mais recentes, pairavam nos corações e mentes as lembranças do amado Mestre. Ele é a luz do mundo.
com ele, é para ele, é por ele. É verdade, Amélia diz, que ele retornara do túmulo e dialogara com eles, não, porém, como acontecera anteriormente. A glória do reencontro parecia-lhes uma aquarela de luz na lembrança, enquanto aqueles dias que procederam ao Calvário eram toda uma sinfonia mística a cantar na memória das suas recordações. Gente, o processo da condenação e da crucificação de Jesus, como diz o Rui Barbosa, foi o julgamento mais nefasto, mais contraditório, mais errado. Ele não tinha culpa de nada, absolutamente nada. E os tempos não mudaram, né? E ele, em minuto algum, se defendeu. É o 6º livro. Ele se defendeu. Não se defendeu. Ele calou-se e sabia que aquela plebe, que aquele povo que ele havia curado, que ele havia atendido, que ele havia acolhido, havia esquecido. Eram ingratos, estavam na infância espiritual, como nós hoje também ficamos muitas vezes vivenciando essa infância espiritual sem cumprir com os compromissos que assumimos antes de reencarnar. Ah, dona Val, mas eu não sei, eu também não sei. Mas a sua consciência fala o que é que você precisa fazer, com tudo para com todos. Qual é o seu propósito aqui na Terra, nessa reencarnação? Entende? E aí, então, esse pessoal estava assim, lembrava daquilo, aquele horror. E ele, amorosamente, ainda fala: Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. E não sabiam. E nós hoje também não sabemos. Quando nós não apacentamos o nosso rebanho, quando nós achamos que somos insubstituíveis, quando nós achamos que somos melhor que os outros, quando nós somos egoístas e somos também, como que eu vou dizer assim, preconceituoso, crítico com as pessoas. Então, é tudo pro hoje, é tudo pro hoje. E aí, então, aquele pessoal, aqueles discípulos, sabe, aquelas recordações, não saiu da cabeça, aquele homem. Mas a beleza que José de Arimateia tira o corpo dele, Pilatos deu, vai para a tumba, e quando Maria de Magdala, Maria de Cleofas vão lá passar um unguento no corpo dele, não está lá. E cadê? Ressuscitou. Então, veja bem, ela diz, nunca mais as suas seriam as mesmas vidas, nem eles voltariam a ser como antes. Porque os discípulos ficaram, gente, a boa nova é o Evangelho. Até hoje, se não entendermos as falas do Mestre, eu não entendo o que estamos fazendo aqui. Não vamos ficar atrás de nada. A nossa família espiritual tem que focar o Evangelho desde o primeiro. Eu não vim destruir a lei. Vai embora, vai embora, vai embora. 25, 26 capítulos. A fala dele. E a fala dele ninguém quer ouvir. Aí você pega outros autores dos Estados Unidos. Não. É ele.
O espírita, nossa família espiritual, tem que buscar essa reflexão. Por quê? Porque é o seguinte, ele é o pai do Consolador, ele que direcionou toda a codificação com o pseudônimo de Espírito de Verdade. Ara, está ali. Abriu a comporta dos conhecimentos, dos pensamentos nossos, falando da continuidade da vida, falando dos bons pensamentos, falando da lei da atração, e etc, um monte de coisa. Que a doutrina trabalhada na fidelidade espírita não tem erro para ninguém. E não é para você achar que o espiritismo é o melhor caminho. O melhor caminho é o caminho do bem. Tem espíritas ótimos? Não ótimos. Católicos ótimos? Não ótimos. E assim vai, vocês sabem. Estamos na matéria densa e aí tem as caídas. Achamos que sabemos mais que os outros, que tudo nós temos razão, que podemos mudar os outros. Mas quanta coisa! E ele só falou, pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E aí, a Amélia continua. Arrancados do anonimato e da simplicidade dos homens do povo, eles, os discípulos, se viram subitamente atirados ao torvelinho da grande revolução ideológica. Mudou a humanidade. Antes dele, depois dele, mudou. Muito bem. Apesar disso, eles podiam pressentir Jesus e temiam as consequências do seu futuro. Temiam. Você estuda, você vai ver dos discípulos, todos foram sacrificados. Todos. Inclusive, o nosso querido Paulo de Tarso, que se transforma sem conhecer Jesus, não é? Também passou por isso. Só não sofreu a dor física e a morte nefasta João Evangelista, que cuidou de Maria de Nazaré até nos finalmente dela. Viveu mais de 100 anos e aí faz o Evangelho. Onde está essa prosa de Jesus e Pedro? Entende? Ele conviveu com Jesus. João Evangelista conviveu com Jesus. Então, aí, mas os apóstolos temiam, e aconteceu inevitável com todos. Então, ela diz, permanecia naquela querida região a presença dele, Jesus, que impregnara o mar, as suas cercanias, com o seu sublime canto. Cada canto, cada recanto da aldeia, cada cidade, cada lugar, possuíam marcas da sua passagem. E as suas pegadas se faziam visíveis no povilhão, nos aglomerados de pessoas, nos comentários gerais. Nunca mais o Ocidente inteiro esqueceu dessa figura. Nunca. Só que, ouvindo Jorge Lahan, várias colocações foram acontecendo em nome do Jesus. Inclusive, pegando espada, sacrificando. Veja a noite de São Bartolomeu, que mataram todos, mais de 30 mil evangélicos. Por quê? Jesus não queria isso. Apacenta minhas ovelhas. Então, o homem foi fazendo isso. Um Jesus que pegou na espada, um Jesus que não sei o que lá, até que a doutrina espírita veio falar dele. Diferente, a luz do mundo, o sal da terra, a videira, o caminho, a verdade e a vida. Não tem para ninguém, acabou. Não somos faccionistas, nem contra ninguém, nem nada.
A nossa obrigação é seguir Jesus. Acabou. Acabou, não é? E aí, Amélia continua. Retornando às atividades anteriores, sem ter ideia exata do que fazerem, os amigos discípulos de Jesus surpreendiam-se muitas vezes chorando a evocar episódios que ali sucederam e que deveriam abalar as estruturas da humanidade, qual ocorreu depois. Tentavam recordar cada fato, cada acontecimento, mantendo viva na memória a fala dele, o olhar dele, a luz dele, aqueles passos de ternura. Jesus, diz Amélia, fora o divisor dos tempos e assinaria de forma especial a nova era com a sua mensagem. E todas as religiões cristãs falam dele. E todas as religiões cristãs tentam segui-lo. E o Espiritismo não fica fora. Oi, Joana Além, boa noite, querida. E o Espiritismo não fica fora. E vocês sabem que tudo que está explicado está na consciência nossa. E se nós não cumprimos aquilo que assumimos antes de reencarnar, a nossa consciência grita: onde está amar incondicionalmente a todos? Aquele que te magoa, aquele que te responde mal, aquele que te faz um telefonema errado. Onde está o perdão? Onde está amar? Amar. Onde está instruir? Buscar nessas obras o conhecimento, buscar dele. E o principal para a caminhada, a prática da caridade. Chega de acomodação. Chega de achar eu estou cansada. Ai, o joelho dói. Ah, quando não dá, não dá. Vocês percebem quantas vezes eu fico faltando e falo assim, eu não faço live, coisa e tal, mas um guento para cá, um guento para lá, e papapá, e dor flega. E é isso aí. O caminhar é esse. É esse. E sempre para frente. Sempre para frente. Dias melhores virão. Esperança absoluta. Que impressionante. E vocês não podem imaginar a força, a energia que traz uma prece do coração. Aqui, com visita sem visita, fechamos a porta, 2 copinhos com água, musiquinha, agradecendo a tudo, até a dor, ó, e depois pedir. Pedi, obtereis, pedi, obtereis. A oração te dá uma energia inacreditável. E quem ensinou isso? Ele. Quem falou isso? Ele. Então, não é difícil. E a mensagem dele tem que ser reavivada. E nós estamos e vamos entrar no 7º livro. E é Até o Fim dos Tempos. Gente, que companhia melhor do que a dele? Por exemplo, meu pessoal está juntando ali gostoso. Mas eu estou com vocês, minha família espiritual, falando de quem? Da criatura mais importante da nossa vida. Não é balela. Não é faz de conta, é uma pura verdade. Impressionante, não é? E aí, a Joana continua, porque ela vai tirar o texto, vocês lembram, ali do Novo Testamento, da conversa de Pedro e Simão. Então vamos lá. E aí ela continua. Eles pescavam, narra João, e nada havia conseguido. Subitamente, um estranho da praia, que estavam pescando,
um estranho, sugeriu-lhes que atirassem as redes para o lado direito da barca. E ao fazê-lo, por pouco não se romperam ao serem recolhidas. Retiraram das águas calmas 153 peixes grandes, peixes que eram vendidos para pagar os impostos aos romanos. E quem orientou ele? A luz do mundo, Jesus. Imediatamente reconheceram o mestre, que ali estava como no passado, vivo e estuante, sorridente e jovial, superando todas as expectativas do desencanto pelo seu desaparecimento, que ainda era comentado, pelo seu desencarne, etc, etc. Almoçaram com a alacridade de outrora. Ao terminar a tarde, ele, Jesus, assumira a postura habitual, acercou-se de Pedro para interrogá-lo com doçura. Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? A interrogação inesperada fulminou o nosso Simão Pedro, esse pescador truculento, que se recordou do quê? Das 3 negações. Ele negou Jesus. Você conhece? Eu não. Mas você conhece? Eu não. Olha, quando o galo cantar 3 vezes, você já me negou 3 vezes. Ele está aqui. Então, quando Jesus perguntou, Simão, filho de João, amas-me mais do que a esses? Ele lembrou que ele havia negado Jesus na época da crucificação. Sim, Senhor, tu sabes que te amo muito. O mestre relanceou o olhar pelo grupo sorridente e ingênuo, diz: olha, Simão, apacenta os meus cordeiros. Quer dizer, traz o bom relacionamento entre todos. Porque não importa um templo cristão cheio de pessoas que olham para você e não gostam de você. Que energia que rola? Que energia que rola? Que é isso? No seu lar, a pessoa não liga para você no seu aniversário e você está no finalmente e eles estão, tororó. Não pode. Então, ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E a resposta soou como doce campana no ar. O mestre, danado, relanceou o olhar pelo grupo sorridente, ingênuo ainda, porque ele já havia distribuído para todos as tarefas da Boa Nova. Tanto é que um foi para a Etiópia, outro para a Macedônia, outro para a Tessália, e assim por diante. Todos, entende? Todos tinham. Quando ele retorna, quando ele ressuscita, ele vai ter com os discípulos, entende? E ele chegou e não criticou. Você me negou, você fez isso, o Judas, coitado, tinha destrambelhado tudo. Então, ele não falou nada. Chegou, a minha paz vos dou. Acabou. E vamos trabalhar. Vai pregar a Boa Nova. E aí, o mestre relanceou o olhar pelo grupo e disse, Simão, apacenta os meus cordeiros. Ato contínuo, ele indagou de novo. Jesus era capcioso. Ele faz isso conosco, olha aqui. Nós estamos hoje vendo isso. Simão, filho de João, amas-me? Surpreso. O discípulo ficou perdido. Simão era um truculento.
ele era o mais forte de todos. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Houve um silêncio rápido e profundo. E Jesus aproveitou e falou: então, Simão, o que você vai fazer? Pastoreia as minhas ovelhas. O que é isso, gente? Conduz. É o que faz todos os templos cristãos que tentam conduzir-nos nas caminhadas para a evolução espiritual. Ninguém está prometendo regalias absolutas na terra, dinheiro, não é isso. São das belezas espirituais, o eterno caminhar, o encontro com os familiares, a bênção do lar na pátria espiritual. Ninguém quer pensar, mas é assim que ocorre. E aí, as propostas de voltar para cumprir aquilo que não fizemos. Então, ore-se hoje. Você acha, família linda, você acha que você está cumprindo amar, instruir e a caridade? Veja se está fazendo isso. E ainda aqui, apacentar as ovelhas. Então, Jesus foi capcioso. Pastoreia agora as minhas ovelhas. Conduz, acolhe. Não é criticar. Gente, eu fico assim, com essa idade que eu estou, vocês sabem, 87 anos, eu fico, sabe, um pouco preocupada com as respostas que as pessoas dão. Magoa. Só que vamos orar por elas, porque ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Cada um faz o seu caminhar. É impressionante. E a pessoa acha que está certa e você acha que está certo. Na família, em todo lugar. Muito bem. E aí, pastorei as minhas ovelhas. Suave música da natureza, trazida pela brisa do mar, parecia uma moldura de vibrações elevadas para a tela que formava o cenário do diálogo. Mas pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Gente, olha como Jesus, ele era preciso. O discípulo emocionado, diz a Joana, chorou e respondeu: Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que te amo. Por que você me interroga, o Senhor me interroga por 3 vezes? Disse-lhe Jesus: se me amas, tem uma obrigação. Apacenta as minhas ovelhas. Não é só amar. Fazei ao semelhante o que gostaria que fizesse para você. Gente, será que nós estamos fazendo isso? Será? Cada um tem que fazer uma análise, entende? Não tem ninguém santinho, nem eu, nem ninguém. E aí, penetrando nos tempos do futuro, Jesus sabia das dificuldades para pastorear o rebanho, da diversidade de ovelhas a apacentar, das problemáticas de cada época, das mudanças humanas, mas era necessário resguardar os candidatos ao rebanho. E Simão, na primeira etapa, por amor, que é a sublime canção que ele sempre entoara, deveria ser o condutor. Mas quero voltar nesse trecho aqui
penetrando nos tempos do porvir, futuro. Jesus sabia das dificuldades para pastorear o rebanho. Vamos lá? Pensa na família. Todos pensam como você pensa? Todos são espíritas? Ou seguem o Evangelho? Não. A cada um segundo suas obras. E eu disse, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Então veja bem. Ele sabia que era difícil, a dificuldade para administrar uma família. É um contra o outro. É o outro que entra na droga. É o outro, vocês me perdoam, vai tatuar tudo, pina. Tá? Essas coisas. Não respeita. Não lembra do aniversário do irmão. Não lembra. Não existe, gente. Está aqui. Dificuldade do pai, da mãe para unir todo mundo. Não tem. Da diversidade de ovelhas a apacentar. Olha aí. Existe na família de cada nossa aqui, família espiritual, um filho igual ao outro. Não é mesmo, cada um é um espírito, mas mesmo o grosso, gostoso de reunir, de respeitar, de amar, de valorizar, porque o tempo está passando. E aí, vamos embora, e o que fizemos? Será que semeamos alguma coisa no coração deles? Está aqui, da diversidade das ovelhas a apacentar. E existem famílias que têm um filho, e esse filho é um grande inimigo do passado, é problemático. E uma mãe tem 10 filhos, está tudo belezinha. Eu não sei. E Jesus sabia das problemáticas de cada época. Gente, o que passamos, o que a humanidade passou, entende? O quê? O quê? No mundo hoje, social, educacional, político, veja o destouro de tudo. Alunos analfabetos na 7ª série. Escolas que não falam de Jesus, que não faz Pai Nosso, que não canta em nacional, não faz nada. Vive só materialmente falando. Então, nós vamos percebendo que quando Jesus falou, apacenta o meu rebanho, ele está justamente aqui. Atenção a todos. Essa é a melhor mamãe do mundo. Obrigado por assistir a minha mãe. Ela é a melhor. Com licença. Esse é o filho. Que amor. Obrigado, Chico. Obrigado. É um filho meu querido. Então, veja bem. A gente vai vendo que a mensagem é para hoje. A mensagem é para hoje. Penetrando nos tempos do futuro, Jesus sabia das dificuldades para pastorear o rebanho. Difícil. Da diversidade das ovelhas a apacentar. Imagina! Nós temos 300 crianças no educandário, cada uma um problema, psicóloga, judiação. Das problemáticas de cada época. Gente, quando a gente era pequeno, quando chegava no Natal, o pai e a mãe, um pai carpinteiro, uma mãe lavadeira, aí você pede uma boneca, com 5, 6 anos você pede uma boneca, mas você sonha com uma boneca de louça inteirinha, entendeu? Muito bem. Aí chega de noite, depois das 10, 11 da noite, podia ir lá no pé da máquina de costura, aí abre uma boneca só a cabeça de louça, o resto de pano. E aí, mas não era isso que eu queria.
Aí a mãe inteligente, mas você sabe, filha, eu comprei um joguinho aqui. Não, Papai Noel deixou para você um joguinho de café que é uma gracinha. Xicrinha, pirim. Ai, mãe, que lindo, que lindo. Esqueci. Pronto, acabou. Entende? Os tempos, olha, a problemática de cada época. E vai ficar difícil. Muito difícil. Se não colocarmos Jesus de novo no contexto. Como disse o Orson Carrara, que a gente conversa bastante, é uma luta para tirar Jesus do contexto. É uma luta. Não pode. Nós temos que prevalecer unidos e trabalhando nessa ótica. Então, tudo que eu estou falando, não sou eu que falo, é Jesus. Ele sabia. Ele sabe dos seus filhos problemáticos. Ele sabe do seu marido que bebe. Ele sabe tudo. Só que, onde que a gente tem que se escorar? Em Jesus. E o que mais? Oração. E confiar. Não é fácil. Ninguém falou que seria fácil. Entende? Então, e aí, vou ler o trechinho. Penetrando nos tempos do porvir, Jesus sabia das dificuldades para pastorear o rebanho, da diversidade de ovelhas a apacentar, mesmo nos tempos cristãos. Entende? Cada um começa a fazer por conta própria. Não. Tem que trabalhar a fidelidade doutrinária. Tem que ir para o Evangelho. Tem que ir para o Livro dos Espíritos. Então, das defecções humanas, quer dizer, cada hora a criatura tem uma reação. Uma hora de alegria, outra hora de crítica, outra hora disso. Inconformismo com a velhice, inconformismo com a doença que chega. E aí? A gente passa por isso. Mas se não tiver escorado na oração 1000 vezes, não tem jeito. Mas era necessário resguardar os candidatos ao rebanho. E Simão, na primeira etapa, por amor, que é a sublime canção, que ele sempre entoara, deveria ser o condutor. E veja bem, Simão Pedro, o que a gente tem estudado dele, chegou a ir 2 vezes para Roma, certo? De barco. Foi assaltado, foi vilipendiado, foi isso, foi aquilo, e ele firme na proposta do Cristo. E aí, vocês lembram da história dele? Ele é condenado porque é cristão. Oi, Cleuzinha linda, boa noite. Ele é condenado a morrer. Só que ele disse, não, tudo bem, velho, barba branca, tá? Pode me crucificar, só que tem uma coisa, de cabeça para baixo. Eu não mereço ser crucificado de cabeça para cima, eu não mereço. Fizeram isso. E ele não morria. E aí um romano, eu não lembro o nome dele agora, pegou uma pedra, tacou na cabeça, sangrou. Aí ele desencarnou. Muito bem. Esse romano, o tempo passou. Esse romano, um dia o filho estava muito doente. E havia um pessoal cristão, umas catacumbas, nos cemitérios da Via Ápia, pregando o cristianismo. E tinha um velho lá, belezinha. E esse romano levou o filho. E aquele senhor pregador, acho que é não sei o que lá, Cleofas, curou. Ele falou, mas eu não mereço. Eu quero que cura meu filho. Mas eu taquei a pedra para matar o Pedro. Aí o homem disse, Deus sabe tudo. Se ele foi curado, é porque você tem merecimento e ele também.
Então, a história é linda. Exemplos não faltam, não? E aí, continua Amélia. E enquanto o silêncio se enriquecia de reflexões e visões de um longínquo futuro de bem-aventuranças, Jesus prosseguiu. E eu converso às vezes com meu genro, com algum filho, igual esse filho que estava aqui, da problemática do mundo que está difícil. E Bitinga, eu digo para vocês, o seu fundador, o Miguel Perlandim, e sua esposa Ana, eles têm um carinho especial. E eles devem, espiritualmente falando, trabalhar muito. Porque Ibitinga é uma terra solidária. Entende? Nós temos, como eu sou secretária do Conselho Municipal de Assistência Social, nós temos 14 instituições, gente. 14. É SOS, é Casa do Caminho, é Casa Sopa, é Criarte, Asilo dos Velhos, lá do São Vicente de Paula, Beth Charlot. Todo mundo tentando acudir alguém de alguma forma. Entende? Não é uma cidade, é a única cidade na redondeza que tem a Casa da Sopa, que todo dia dá comida para as pessoas, que deixa a pessoa tomar banho e pôr roupa limpa. No mês de novembro, 123 pessoas tomaram banho, os excluídos da rua. Então, você entende? Parece que há um fluido benéfico sobre Bitinga. Não adianta bater no peito, eu sou espírito, eu sou isso, e não fazer. Você pode praticar a caridade. Não? Então, as bem-aventuranças é uma bênção. E Jesus prosseguiu. Aí fala dele. Falou para o Simão Pedro, quando eras mais moço, tu te cingias e andava por onde queria. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Que frase! Quantos idosos que não querem sair do seu canto, porque o idoso adora o seu canto, entende? E vão, não, vou colocar meu pai no asilo, porque lá ele vai conviver com as pessoas, lá é o canto dele, e aí o pai fica esperando todo domingo no portão o filho visitar e não aparece ninguém. Uma acomodação, um esquecimento absoluto do amor que o pai deu, a mãe deu para a criação desse filho, dessa filha. É isso. Aqui, a Amélia colocou a fala de Jesus. Quando você é novo, você vai onde você quer, mas quando você ficar velho, vão te levar aonde você não quer. Está aqui. É a fala dele. E quanta verdade existe nisso? Falta de respeito, de gratidão pelo caminhar que fez cada pai, cada mãe, etc, etc. E a obrigação do filho, da filha, honrar pai e mãe. Mas isso é desde Moisés. E quanto mais Jesus concluiu isso daí. Então, gente, a ingratidão é impressionante. Mas quando a criatura tem um pouco de religiosidade na sua velhice, não pode contar. Faz a sua parte, continua para frente, entende? Continua, ora, se entrega e vai em frente. E continua fazendo o que sempre fez. É uma bênção, não? E aí, você vê que lição linda, que é
apacenta o meu rebanho. Nossa responsabilidade, nosso compromisso. Difícil? Nossa, dificílimo. Não tem? Dificílimo. Por quê? Quando você estuda o Livro dos Espíritos, você sabe que não está na sua família todos os seus amores. Não. Não. Grandes inimigos do passado, tá? Para consertar, é a lei. É a lei. Tá? Quando você vai trabalhar, você se doa. O outro fala, mas como é tonta. Não, por que isso? Deixa, que você faz a sua parte. Os outros que se viram. Porque cada um vai responder pelos seus atos. Não tem que, agora meu espírito protetor vai ajudar, Jesus vai acudir, ai, Deus tem dó. Não tem. Vai depender do seu caminhar. Não tem prosa. Não vai ter balela. Não vai. Acho bonito, isso é bom. Aí, Simão percebeu que seria conduzido ao matadouro por estranhas mãos. Já contei, antecipei para você. Isso, porém, não lhe importava naquele momento. Pode me matar, pode. O mestre ali estava. E isso sim, era-lhe tudo. Desejava sorver até a última gota da sua presença. Ai, que lindo, gente. Por que Jesus não aparece para nós? Nós não temos merecimento. Oi, Sérgio, boa noite, lindo. Nós não temos merecimento. Ah, veja bem. Mas aí você pode sentir Jesus num velho desamparado, numa criança que você acolhe, entendeu? Numa senhora que vem pedir dinheiro para comprar remédio pro neto que ela não tem. Ele se posta aí e vai te testando. Tá ótimo, tá bom demais. Vamos em frente. Então, Simão percebeu que seria conduzido ao matadouro por estranhas mãos. Mas isso não importava, porque Jesus ali estava, era de tudo. Ele desejava ficar por Jesus até no último momento. E aconteceu isso, gente, com os maravilhosos. Você lembra daquele... o Zaqueu? Lembra que Jesus, ele trepou na árvore mais alto, do sicômoro, e Jesus falou, hoje eu vou comer na tua casa. E a partir daquele momento ele se transformou, metade da fortuna ele deu, e passou a fazer caridade, e sempre confiando no mestre. Velhinho, tá na praia, tá na hora de viajar para a pátria espiritual. E ele vê um homem lindo chegar e fala, vem, Zaqueu, você já fez a sua parte, olha que lindo. Então, é isso aí que Simão falou. Mas ele, Jesus, prosseguiu falando, anunciando que João, o discípulo amado, não provaria da morte pelo martírio. Jesus avisou. Todos, um foi cerrado, Bartolomeu, cerrado ao meio, vivo, pá! Outro jogado na fornalha. Que coisa! Mas, tá falando aqui, Amélia falando que Jesus disse que ele anunciou que João, o discípulo amado mais novinho, não provaria a morte do martírio. Mas tem um motivo. Na cruz, vocês vão lembrar dessa prosa. Ele disse, mãe, eis aí o teu filho. Foi o único que estava do pé da cruz. Mãe, eis aí o seu filho. Ele deu toda a responsabilidade para João cuidar de Maria, porque ela seria perseguida. Ela era a mãe de Jesus. E aí João vai em Bataneia, fala, mãe Maria, vamos embora, vamos sair daqui. E vai para Éfeso, no sul da Grécia. E faz a Casa do Caminho. E é por isso que a Casa do Caminho em Bitinga tem esse nome, que eu lembrei dela. Então, e ali ela ficou com ele
13 ou 18 anos. Ele pregava em Atenas e ela ficava ali naquele local, esperava ele voltar à tarde, ajudava os transeuntes, e ele não sofreu martírio, morreu de velho, mas ele tinha um propósito, cuidar de Maria, tá bom? E fez muito bem feito. O amor supre todas as necessidades, elimina todos os erros. Por quê? Propicia renovação e reparação. Quem não ama não consegue mudar, não consegue reparar o que fez de feio, não entrou no contexto. Então, sempre o amor é primordial, gente. E Jesus, naturalmente, foi sacrificado por pregar o amor, um Deus amor. E o Sinédrio não queria isso, imagina, entende? Vamos em frente. As palavras de Jesus, não, o amor é o perene amanhecer após as sombras ameaçadoras. Sempre vamos ter oportunidade de evoluir. Nós temos a oportunidade do recomeço. Sempre existe. Então, aí Amélia diz, a palavra de Jesus, na tônica do amor, é a canção sublime que embalou sua época e até hoje constitui o apoio e a segurança das vidas que se lhe entregam em sua totalidade. Quando fala, apacenta o meu rebanho, se não tiver amor, não vai acontecer nada. Amor é renúncia, amor é doação, amor é perdão, é entendimento. Aí tá. A palavra de Jesus, na tônica do amor, é a canção sublime que embalou sua época e até hoje, que quem acredita constitui o apoio e a segurança das vidas, porque não é só a vida material, a vida espiritual. O marido quer orar todo dia, vamos orar todo dia. É a energia que chega, não vou ficar, não, estou cansado. O que é isso? Pode parar. Então, Simão reuniu as ovelhas, reuniu os outros discípulos, conduziu-as com carinho e compreendeu, afeiçoado, o ministério que lhe cumpria realizar. Ele entendeu. E eu pergunto para a nossa família espiritual, e nós estamos entendendo isso? Ou estamos virando as costas para os nossos filhos, netos, bisnetos? Ou estamos virando as costas para aquelas pessoas que se dedicam lá no centro espírita, lá no educandário? Que será? Veja bem. Veja, analisa como que a gente está agindo. Como você está agindo, Valdeirês? Com seu marido, com seus filhos, com seus netos, bisnetos, educandário, não sei o que lá, não sei o que. Como é que é? Como é que é? A cobrança está aí, né? Então, Simão fez o certo. Conduziu com carinho e compreendeu que tinha que fazer assim. Apacentar as ovelhas, acolher tudo. Ao encerrar a jornada na cruz do martírio, Simão pôde deixar por e com amor o rebanho unido, fiel, seguindo o rumo da luz. Todos, entende? Todos ele conseguiu, com a orientação de Jesus. E aí Amélia termina. Sim, Senhor,
eu te amo. E ela recomenda, então apacenta o meu rebanho. Responsabilidade nossa, absolutamente nossa, no lar, no trabalho, nos templos, na rua, tudo. Apacenta o rebanho. Lindo. Fica com Deus. Terminamos com muito amor. Trigo de Deus. Vamos começar a semana que vem, se Deus quiser, vai dar certo dia 28. Se Deus quiser, começamos até o fim dos tempos, o 7º livro da série. E eu vou verificar se aí dia 23 ou 24, não sei que horário, eu quero fazer uma mensagem de Natal para todos, entende? E aí eu converso com alguém para dar uma publicada e vamos falar. Por quê? Gente, a gente não sabe se Jesus nasceu em dezembro ou se foi em abril. A história não importa. Importa que ele é o mestre, o modelo e o guia. E o seu nascimento é uma bênção e tem que ser lembrado em todos os lares. Você enfeita a casa, arruma tudo, mas não é isso. Precisa ser para Jesus. Para Jesus. Colocar isso mesmo na mente das criancinhas pequenas, tudo. Não, tem que falar. Então, eu vou ver um horário e depois aí vocês vão ficar sabendo. Um beijo. Vamos orar rapidamente. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o mestre, o modelo, o guia, benfeitores espirituais amados, amados, obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida. Esta reencarnação é decisiva no nosso progresso. Obrigado pela família que formamos. Foi a nossa proposta. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pelas pessoas que nos cercam. Obrigado pelo lar abençoado. Obrigado por tudo. Mas obrigado mesmo pela doutrina consoladora que nos orienta com precisão no caminho a percorrer. Mas Jesus vem ter conosco. Vem. E nós agora vamos pedir. O Senhor disse, pedir, obtereis, vamos pedir. Cada um faz seu pedido. E a gente faz uma oração. Enquanto você pede com amor, pede com fé, faça a sua noite de luz. Fica conectado com essas belezas espirituais. O seu espírito protetor está junto. Ajude ele. Vamos orar. E peça. Espíritos sábios e benevolentes, meu Deus, permite que os bons espíritos que nos cercam virem em minha ajuda. Nós precisamos, quando estivermos em dificuldades, e me sustenta para eu não vacilar a caída. Senhor, fazei que os nossos irmãos espirituais nos inspirem a fé, a esperança, a caridade, que sejam para mim, para todos nós, um apoio, um lenitivo, uma força, uma esperança, uma misericórdia para prosseguir.
Mas o que precisamos mais, Senhor, é força, que às vezes nos falta na prova da vida. Força e coragem para resistir às sugestões do mal, da preguiça, e vamos nos atrelhar à fé que salva e o amor que consola e fortalece. Que assim seja. Amados, uma linda noite com Jesus. Teremos um encontro antes do Natal. Sim, não, claro. Vamos lembrar o Messias, belezinha, não? E a minha gratidão. Por quê? Porque é o seguinte, eu tenho convicção que nós estamos no caminho certo, só isso. E isso é maravilhoso, tá bom? Fiquem com Deus, meu carinho, mas falamos obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu carinho, meu beijo, meu respeito, minha gratidão de você estar comigo hoje. Fiquem com Deus.